Então, que sejam bem-vindos, todas e todas. O meu nome é Fabrício Silveira, eu sou professor no programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Ouro Preto, e hoje eu recebo aqui para uma conversa bastante informal, assim, o professor Luiz Martino, da Universidade de Brasília. Esse vídeo faz parte de uma série de outros conteúdos que estamos soltando no canal do YouTube do Grupo de Pesquisa Corporalidades, que é coordenado pela professora doutora Anísia Martins do Rosário. Esse grupo é o grupo de pesquisa do qual eu participo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem o prazer assim, de receber hoje aqui o professor Martino. O Martino ele é um dos principais autores, né, do campo da teoria da comunicação no Brasil. E tem uma particularidade, Martino, no teu currículo, vendo hoje, assim, examinando em maiores detalhes o teu currículo, é que tu é formado em psicologia. O Martino tem 2 mestrados, um em comunicação, outro em psicologia também. Tem um doutorado em sociologia na França, em Paris, concluído em 97. E uma curiosidade que me suscitou, assim, é esse lugar da psicologia, assim, como a tua formação de base, né? Como é que foi para ti essa transição para a comunicação? Como é que se dá nos teus fazeres, assim, essa compatibilização entre essas duas áreas, né? Comunicação e psicologia. E eu fiquei muito curioso para saber, assim, também se tu já trabalhou com clínica psicanalítica. Sim. Bom, primeiro de tudo, obrigado, né, pelo convite, essa oportunidade aqui de conversar. Sim, você viu que minha formação assim, 360 graus, vamos dizer, né, dentro das ciências sociais e humanas, né? A psicologia foi um curso, assim, espetacular para mim, né, porque tive a oportunidade de conhecer pessoas, grandes mestres, né? Naquela época tinha uma coisa muito assim, diferente. O curso era quase 2 anos de você passava um pouco por tudo. Então, eu tive muitas aulas na Faculdade de Medicina, aulas práticas de anatomia humana, né, dissecação de cadáveres, coisas assim, Sim. lógica avançada, sociologia, filosofia, genética. Então, imagine assim um leque, né, mas com professores de altíssimo nível, né? Catedráticos, pessoas que foram até, fazem parte da história da psicologia no Brasil, fundadores, né? Então, grandes nomes. E havia um clima intelectual muito interessante, muito estimulante, né? Então, além do curso, que eram 5 anos de curso, também tinha grupos espontâneos, grupos de estudos espontâneos, num pique absolutamente alucinado, né? De reuniões, segunda-feira, 11 da noite, sábado, né? Assim, não tinha horário, e era um grupo muito grande, muito ligado à filosofia, ao pensamento, era uma coisa muito viva. Então, foi altamente estimulante, né? O estudo não tinha nada de burocrático ou de a intenção de passar num concurso, nada disso. O mercado profissional é uma coisa que acho que a gente nem sabia esse nome, né, que tinha esse nome. A gente vivia o estudo em si mesmo, né? Então, isso era uma coisa realmente que mexia muito com a gente. E naquela época, nos anos 80, no Rio de Janeiro, havia esse grande, digamos, né, esse grande incentivo, esse clima intelectual muito interessante, e a formação, professores assim, excelentes, alguns mais clássicos, que traziam um universo, né, mais da tradição, que é também muito interessante, e outros mais atualizados, né, e que traziam, então, as teorias mais, digamos, da moda, que naquele momento eram Lacan, Foucault, Deleuze. Então, havia grupos de estudos aí, né, dedicados a esses autores. Então, foi assim, alguma coisa de muito incentivo. E um dos autores que mais me tocou foi exatamente o Nietzsche, a quem eu dediquei na época se chamava tese de mestrado. Tese de mestrado. É a tese de mestrado, não era dissertação. Tinha todas as características de uma tese de doutorado. Eu fiz uma tese de mestrado chamada Nietzsche e a Filosofia. Então, me dediquei intensamente, depois fui fazer um curso de especialização
e de filosofia, que também me dediquei aí a Aristóteles, e depois Descartes, enfim, né, esse universo da filosofia era completamente fascinante. E quando eu terminei tudo isso, eu tinha uma encruzilhada. Ou eu ia para a filosofia clássica, que era mais, clássica não, antiga mesmo, que mais me fascinava, os sofistas, Aristóteles, esse universo, ou eu ia para a comunicação, porque eu comecei um mestrado em comunicação, Uhum. inclusive orientado pelo Muniz Sodré. Então, eram dois universos muito diferentes. Mas deles eu acho que surgiu uma coisa que me marca até hoje, né? Que era assim, meu projeto era pensar a televisão, que era o meio mais avançado da época, a partir da filosofia, um questionamento filosófico, né? E Sobre a não TV. Uhum. sobre a TV. Né? Então, não entrar exatamente nos conteúdos, não pensar, por exemplo, capa de jornal, não pensar não sei o que do Silvio Santos, ou nada disso. Era pensar a TV de uma perspectiva filosófica. E daí, o Nietzsche me ajudou muito, porque a noção dele de ressentimento, que também tinha inspirado Freud, Sim, era uma noção que me parecia adequada para pensar os meios de comunicação. Vou falar aqui a intuição original, né? Assim, como é que foi pintando as sim, coisas. sim. Uhum. Então, assim, a ideia é o seguinte, em psicologia, William James e outros tinham, mesmo Aristóteles, tinham entendido que o pensamento é um fluxo. Ok, consciência é um fluxo. Então, um pensamento termina em outro, e isso gera um fluxo. Ok. E o William Isso é James um princípio da semiótica peirciana também, da ideia de também, semiótica. vem de longe, né? Enfim, Sim, mas o William James acrescentou uma coisinha que chamou isso de estados substantivos e os estados transitivos, que não eram percebidos. Eu comecei a juntar umas coisas com Nietzsche, que Nietzsche falava que o ressentimento era aquilo que constitui o homem como tal, depois saía daí para problemas da cultura ocidental, que tem tudo a ver com a gente vive hoje, mas enfim, né? Caracterizando o homem como um ser reativo, e essa reatividade é algo construído na história, tal, que faz o homem ser homem. Mas, por outro lado, me parecia que a descrição do Nietzsche no ressentimento poderia servir para pensar a televisão. Ó, a televisão é um fluxo semiótico. A televisão não, uma imagem atrás da outra. E essa tem uma grande similaridade, esse fluxo tem uma grande similaridade com aquilo que acontece no pensamento. uhum, Só que o que está acontecendo é que quando a gente assiste TV, há um emparelhamento desses dois fluxos, sendo que a televisão começa a substituir os estados transitivos. Ou seja, é uma máquina que nos permite, né, que entra no nosso psiquismo de uma tal maneira que permite que nós passemos de um pensamento ao outro, não por nós, que seria a linguagem do Nietzsche acionar as reações, Nietzsche, beleza, um pouco a terminologia de Deleuze, mas a máquina estaria fazendo isso. Quer dizer, de certa forma, a máquina estaria constituindo o fluxo do pensamento e nós só estaríamos, nós receptores, estaríamos apenas acompanhando. Não? Daí aqueles estados, né, descritos como leguminosos, né? sim, sim. Aquela coisa do receptor que fica, não, uma batata, em inglês é batata, né? Fica uma batata no É. sofá. Cultural dope, falam os Dope, ingleses, né? Cultural dope, tem como se fosse assim a questão do hipnótico, né? isso, algo nesse sentido, né? Você fica fascinado, você não? Eu digo até que, né, o melhor jeito de não ser, né, de chegar a essa grande capacidade de não ser, né, é assistir um enlatado, né, americano na TV, né? Você, não, você ficar naquele estado de não ser, né? Enfim, então aí foi a intuição original, depois, com minha tese de doutorado, avançou e foi na simulação da consciência, né? Então, uma constituição técnica de tecnologias especiais, que são tecnologias simbólicas, que agem nesse nível. Então, vem toda uma questão da simulação, tem tudo a ver com extensão de McLuhan, mas o autor Sim. que mais me inspirou foi Leroy Gourhan, André Uhum. Leroy Gourhan, que é um Antropólogo da técnica, né? antropólogo, sim, um dos grandes nomes da antropologia do século XX, né?
e que me parece ter uma contribuição no pensamento da técnica, assim, ímpar, né? Assim, me Sim, parece que sim. ninguém chegou ao que ele propôs. E o Akurhan, então, me parece ter fornecido aí os elementos para a gente pensar, ele pensa parcialmente, né? Ele pensa um pouco a escrita, coisa e tal, mas pensar efetivamente os meios de comunicação como extensões, quem não usa esse termo, ele usa exteriorizações, tá? Uhum, Eu prefiro depois fazer uma revisão bibliográfica, eh, mais intensa, né? Então, tem vários termos, extensões, esterilização, tem prótese, né? Próteses também é usado, e tem uma que é mais complicadinha, mas que parece mais analítica, designação, que vem dos pensadores russos, né? Que são órgãos funcionais externos, né? São uhum. apoiadores. Mas todos eles convergiam para a ideia de que a tecnologia tem algo a ver com o psiquismo, com a Sim, mente, com a consciência, é algo assim. interessante isso, né? E aí eu fui desenvolvendo toda a ideia que os meios de Sim. comunicação são alguma particularidade disso, né? Uhum, Então, é muito curioso, porque desde que quando inventaram a escrita, lá na antiguidade, estão falando de 3.000 anos antes de Cristo, eles perceberam, mais ou menos, um pouco depois, eles perceberam que a escrita é uma memória. Isso já está em uhum. Platão, que é bem posterior, mas ele acha que é uma memória artificial. A questão. É exatamente isso. Na escrita é uma simulação na memória. Sim. Eu queria aproveitar um gancho, Martino. Tu falou Uhum, sobre o clima intelectual da época em que tu te formastes, né? uhum, Tem, na minha opinião, tu tem textos bem importantes assim para a área, né? Não só o teu livro escrito sobre epistemologia da comunicação, que é de 2017, lançado pela Sulina, tem aquele trabalho anterior sobre teorias muitas ou poucas, né? Mas especialmente tem um artigo que tu publicou em 2003, que eu gosto muito, assim, que eu leio quase anualmente, leio 2 ou 3 vezes. Assim, eu uso em sala de aula esse artigo. O título é As Epistemologias Contemporâneas e o Lugar da Comunicação. Eu gosto muito desse texto. Eu acho que ele me ajudou muito a ter a construir um mapa da área. Assim, ele é muito sistemático, o texto, ele é muito denso. Ele comenta trabalhos de pesquisadores do campo, né? Então, eu acho que ele presta tem várias funções, assim, no processo pedagógico, né? Ele nos permite um olhar, assim, muito interessante sobre o campo. Eu gosto demais desse texto. E eu queria te perguntar o que tu lembra desse clima intelectual da época, assim, né? A gente está falando de um texto de 2003, fazem 20 anos, né? Faz 20 anos. sim. Me parece que tem um marco, assim, naquele período ali da discussão sobre epistemologia da comunicação no Brasil, né? É. Eu acho que esse texto também tem essa importância de dar essa demarcação num debate que então estava começando, assim. Eu queria saber disso, assim, como foi, qual era o espírito, qual era o clima intelectual daquela época, né? 20 anos atrás, né? Eu não sei se isso é muito ou pouco tempo, mas em que medida também, assim, tu pensas que aquele debate ou aquele momento foi superado, né? Uhum, Eu me vejo voltando a esse texto, né? É um texto de 20 anos uhum, atrás, tem outros sim, escritos também na mesma época, de outros uhum, professores, e que ainda eu me vejo voltando, e esses textos aparecem aqui e ali. Hoje eu estava olhando ementas de disciplinas de teorias da comunicação, e uhum. não é, e é frequente a gente se deparar com esses textos lá, né, nas ementas. Sim. Então, em que medida qual era o clima da época, assim, intelectual, né? E esse momento se concluiu, assim, em que medida ele está superado ou não, esse debate? Como é que tu vê É isso? muito interessante essa sua pergunta, tá? Porque tem a ver com passado, presente, acho que um bom bocado de futuro aí pela frente, tá? Porque, assim, primeiro, esse texto eu vi há pouco tempo, reli, né, há pouco tempo, e me surpreendeu também, né? Até fico assustado, assim, vendo o texto, né? Falei assim, nossa, eu disse isso, né? Bom, tudo bem, né? Assim, até assim, envolvendo outros colegas e tal, assim, eu sou uma pessoa mais discreta, né? Uhum. Assim, mais do acordo do que da discórdia, mas isso não evita as críticas, né? Eu acho que o Sim, respeito a um pesquisador, a uma obra, é a crítica, né? Então,
Assim, é nesse clima que eu procuro fazer essas críticas, às vezes pode ser até mal entendido, mas quem me conhece pessoalmente sabe que Sim. meu espírito é de colaboração mais que tudo. Bom, enfim, o clima da época era o seguinte, né? Quando eu voltei da França em 90, em meados de 97, tinha acabado minha tese, vim, né, para o Brasil, estava desempregado, aquela coisa toda, né? E fui no meu primeiro congresso em 98, da Intercom, onde eu apresentei um texto que era exatamente isso, né? A questão da interdisciplinaridade e objeto de estudo da comunicação. Eu acho que isso foi, de certa forma, um texto que mexeu um pouco, né? Mexeu porque já tinha um mal-estar na área. Já tinha a questão de saber o que que a gente estuda, né? As coisas meio perdidas. E quando chegou aí em 2013, eu acho que a gente estava no auge disso, né? E esse congresso teve uma característica ímpar, que eu acho que nunca mais vai acontecer. Os programas de pós-graduação enviaram representantes para discutir essa questão. Né? Quer Sim, dizer, não tem nada igual, assim. Sem sim, pensar hoje, é uma coisa completamente impossível acontecer isso. Né? sim, sim. Até porque um programa de pós-graduação tem uma posição única, né? Mas mandou representantes. Eu fui para a UNB, e a minha posição é justamente mostrar um pouco, né, que a gente estava seguindo caminhos muito diferentes. Havia uma questão que já vem lá dos anos 60, 80, né, que não saiu ainda. Essa questão ainda Uhum. está aí, que é assim, a diversidade da área, o que a gente faz com isso? Né? Então, eu defendi que o que se entende por diversidade é, na verdade, uma outra coisa, é uma falta de critério, né? Chamei de modelo do quebra-cabeça, né? As pessoas tentam juntar coisas que não eram para ser juntadas, né? Nunca se propuseram a isso, e como não conseguem, então constatam que não pode ter, não há possibilidade de ter uma área de comunicação. Na verdade, nunca pensaram o que seria uma teoria da comunicação antes de tentar juntar. Então, claro que não vai dar certo. Em resumo, né? Havia um clima onde essas questões incomodavam. Né? Hoje, eu creio Sim, que é, há mais é como se fosse tudo coisa do passado, né? Mas essas questões voltam e retornam o tempo todo. No momento que a gente quer estudar, no momento que a gente tenta eleger nossos temas de pesquisa, os tratamentos, o que que a gente, qual a significação que a gente dá a esses achados, tudo isso está aí o tempo todo, não vai sair de moda, porque não é uma moda. Mas é muito interessante que a área começa a ser atropelada por seu objeto de pesquisa. Quer dizer, em vez de pensar, né, como os meios de comunicação criam as condições do pensamento, né, eles começam a mergulhar nisso, né, sem se dar conta, né, que seria necessário um recuo, né, para entender o papel, né, dos meios de comunicação nessa produção do conhecimento. Então, o resultado é um mergulho na atualidade, é um mergulho no fluxo dos acontecimentos, mas uhum. sem entender que esses acontecimentos estão, né, centrados, enraizados na própria mediação tecnológica. Então, por isso que eu acho que a área ela se deslumbra com esse mundo maravilhoso de um devir, né, que foi muito assim, o pensamento de Menezes, muita gente fazendo assim, digamos, uma apologia do puro devir, sem entender que esse devir é técnico, tecnológico, e que esse devir constitui o nosso pensamento de uma maneira que, se a gente não tem um distanciamento crítico, nós apenas nos tornamos máquinas reativas, ou seja, compulsivas às análises dos acontecimentos. Né? Somos uma máquina de opinião. Né? Então, o tempo todo nós temos opinião sobre os acontecimentos. E a teoria não é diferente, não consegue marcar uma diferença em relação a isso. Se Sim, você pega cada vez mais os congressos e os livros, eles tendem a colar na atualidade, a serem coisas muito atuais e pontuais. E com isso há um desaparecimento da teoria, né? Há uma perda de densidade da teoria. A própria noção de teoria se transforma, sim. se, como se diz, se desvanece. Né? Então a gente tem uma condição hoje do pensamento onde o fluxo dos acontecimentos parece se impor ao pensador. E o pensador começa a ser reativo. É muito curioso que os franceses entendem essa reatividade até como uma qualidade. Eles falam que um pensador reativo aos acontecimentos é como uma qualidade. Na verdade, se a gente pega o Nietzsche,
Ele já tinha essa crítica no final do século XIX, dizendo que a reatividade maquinal pura, né, é justamente um problema e não uma qualidade. Né? Então, assim, é muito interessante como a gente não absorveu o pensamento ali do século XIX, a crítica mais avançada do século XIX, e, de certa forma, mergulhamos no que seria um puro devir, sem entender a realidade desse puro devir, né? Tentando capturar através da linguagem. Né? Então, tem gente que escreve bem, tenta capturar, né? Tem gente que tenta capturar com pesquisas compulsivas, né? Assim, digamos assim, escrevendo muito, mas assim, apoiando as modas, né? Seguindo as modas. Né? Sim. Então, tudo isso é um grande choque e uma novidade em relação, um novo estágio do conhecimento atual, da produção, do entendimento do que é o conhecimento. Eu acho que a área de comunicação perde em não assumir o seu papel, né, nesse reconhecimento, nessa contribuição que poderia dar para entender para a filosofia, ciências sociais, sociologia, né, no sentido de trazer essa contribuição do que constitui essa nova condição do Sim. pensamento. Uhum. Me pareceu agora, te ouvindo, que tu já está falando um pouco assim sobre o teu projeto atual, né? Uhum. Que me parece assim que o teu projeto atual ele tenta dar conta assim dessa diluição ou dessa assimilação das teorias da comunicação pelas teorias do contemporâneo, Isso. como Uhum. se toda a teorização produzida num contemporâneo hipermediatizado, Sim. por um lado, fosse teoria da comunicação, ou Isso. servisse como teoria da comunicação, e, por outro lado, fosse teorização, de algum modo, afetada pela comunicação, para o bem e para o mal, assim, né? Sim. Então, te ouvindo, me parece que já estão aparecendo aí elementos do teu projeto atual, assim. É isso, Martina? Essas são hoje as É, questões que estão te é instigando. isso, é isso mesmo, né? Lembra que eu disse, eu estava na encruzilhada entre a filosofia antiga e Aham. a psicologia, assim, uma carreira de psicólogo, né? Talvez não clínico, mas, enfim, por aí, né? E o que acontece é que eu comecei a descobrir na comunicação, né, alguma coisa muito íntima, né, das condições do presente. Então, quer dizer, Uhum. a comunicação nos traz, é uma via que nos traz para as questões mais sensíveis do presente. Tá? Mas eu entendi que essas questões não eram dessa compulsividade do pensar, né? Mas é justamente de conseguir entender o que estava acontecendo com o pensamento. Bom, para quem quer seguir um pouco isso, pode ler o texto do Foucault sobre Kant, o que é o iluminismo. Então, ele vai dizer que em Kant reconheceu a atualidade. A atualidade é uma constituição de uma comunidade no tempo, né? Então, há um tempo marcado pelo acontecimento, então, no caso, a Revolução Francesa, que faz com que ninguém possa é, deixar de pensar isso. Quer dizer, todo mundo passa por aí, tem que passar por aí. Ok. Então, essa constituição da atualidade, que na filosofia é uma coisa abstrata, espírito do tempo, né, coisas desse tipo, eu coloco uma base material que seria a atualidade midiática, que é o produto de uma temporalidade a partir da circulação da informação, né, mas uma circulação feita por uma infraestrutura técnica, né, os meios de comunicação. Então, isso me permite um diálogo com a filosofia, retrazer a filosofia, né, mas a partir de um ângulo comunicacional, um diálogo. Né? Uhum. E por isso que o contemporâneo ele aparece, né, porque agora há uma questão obsessiva pelo contemporâneo, né? Então, não interessa pensar 20 anos atrás. Né? 20 anos atrás, insuportavelmente longe, não é? Alguma coisa Bastante, que, né? né? Assim, é como se a realidade mudasse tão rápido que o que foi ontem não serve mais. Mas, olha só, essa é a estrutura do jornal. É exatamente o jornal que nos coloca numa certa situação, né, onde o pensamento só vale no agora, Na atualidade, né? na atualidade. De certa forma, Kant percebeu isso
né? Kant e Foucault, eu não sei qual dos dois, porque se misturam aí, o Foucault, o Kant é o Kant do Foucault, né? Então, mas o Foucault percebe isso aí e diz: aqui aparece uma via para a filosofia, no qual o trabalho dele se inscreve, que é uma coisa muito doida, porque o Foucault escreve isso um pouco antes de morrer, e fala dele próprio, que ele nunca faz, e fala que enquadra, né? Ele sempre recusou todos os enquadramentos, ele se enquadra nisso, inclusive se aproximando da escola de Frankfurt, que surpreende todo mundo, né? E, mas aí que está, né? É um discurso onde não existem os meios de comunicação. Como falar dessa sociedade sem, né, falar dos meios de comunicação? Me lembra muito aqui fazer uma paródia, né? Assistir novela, né? A novela é uma simulação da vida real, ok? Com apenas um detalhe, né? Que falseia tudo. Ninguém assiste TV, ninguém assiste novela, que era um grande marco da época, né? Quando as novelas, nos anos 70, 80, 90, né? Estavam bem constituídas, né? Todo mundo assistia TV, assistia a novela. Mas nas novelas, não. Era o único ponto que desgarrava da realidade, né? Então, essa simulação não correspondia. E parece que é um pouco isso que a filosofia faz, né? A filosofia contemporânea tenta falar do contemporâneo, mas não tem um meio de comunicação ainda, né? O que, de certa forma, falseia tudo. Martino, a gente já está batendo um pouco aqui no nosso, chegando no Sim. nosso teto de tempo, né? A gente vai Uhum. conversando, parece perder um pouco a noção do tempo, né? Então, uma última pergunta, assim, me surpreendeu saber dessas tuas raízes nietzschianas, vamos dizer assim. Uhum. Enquanto um epistemólogo da comunicação, assim, como tu te definiria? Um neo-racionalista? Eu já vi o teu trabalho ser definido como uma espécie de positivismo normativo, por exemplo. Como é que tu tem, como é que tu te enxerga assim? Claro que os rótulos nunca dão, né? Nunca Sempre dá falham, certo, né? sempre É. falham, né? Mas assim, é possível isso? Assim, como é que tu, se tivesse que passar por esse teste de autodefinição? Uma das questões mais difíceis que alguém já me colocou, né? E até porque eu acho que os rótulos são dos outros, né? Sim. A gente se sente vivo, né? A gente se sente em processo, a gente se sente, né, discordando com a gente mesmo, né? Nem sempre concordo com o que eu digo, né? Mas, enfim, no que a gente pode, né? Eu acho, eu diria assim, né? Eu acho que o que me caracteriza aí, talvez, é essa tentativa de pensar o tempo de nosso tempo, Uhum. né? Então, de não ser um homem do meu tempo, tá? Mas sem deixar de ser, sem deixar de ser, né? Então, eu acho que isso é que mais me, assim, me colocaria como inquietação, não? Mais do que as É. respostas, as perguntas, né? Essa necessidade de entender o que eu estou vivendo, né, o que nós estamos vivendo, né? Então, Sim. uma coisa assim, então, do sujeito, e dessa, a partir, eu acho que desse extrato mais característico que temos hoje, que é o tempo, uma certa temporalidade, por isso que eu falo em atualidade midiática, mas também fala-se muito em modernidade, pós-modernidade, quer dizer, a questão do tempo é muito presente para a gente hoje, não é à toa, né? Porque alguns escritos aí eu coloquei, né, tempo, o título, né, está em francês, tempo, a essência dos meios de comunicação, né? Sim. Então, assim, é alguma coisa que no trabalho de Innes aparece, né? Uhum. Então, assim, que é outro autor também que tem um diálogo forte, né? Então, assim, eu acho que essa temporalidade, quando a gente começa a entender essa temporalidade, eu acho que Nietzsche também tinha isso, né? A gente começa a entender a necessidade de não ser apenas reativos, né, reativo a essa temporalidade. Isso nos coloca um grande problema, né? Porque nunca podemos deixar de ser homens do nosso tempo, né? Sim. Então, essa tensão me parece aí que mais me caracteriza, mais o problema do que as respostas, né? Uhum. Eu me lembrei do texto do Agamben sobre o que é o contemporâneo, né? Agora, Sim, sim, que é o contemporâneo.
Vai um pouco nesse Mas sentido. mais um que não fala da tecnologia, né? Sim, Mais um que fala do contemporâneo como se fosse uma metafísica, vamos dizer assim, sim. né? E, na verdade, tem um grande texto de referência aí, que é de um historiador americano, chama Bustin, que escreveu sobre o pseudo-acontecimento. Ele Uhum. marca exatamente como a construção do acontecimento se dá a partir dessa circulação da comunicação, né, da construção, então, de uma realidade que cola a realidade, né? Sim, E isso, estamos falando dos anos 50, né? Dos anos 50. Então, assim, temos elementos teóricos muito poderosos, né? Temos, assim, pensadores realmente que eu acho que trouxeram, né? Trouxeram grandes avanços, mas não sabemos reconhecê-los, né? Talvez por nossa compulsão ao novo, né? Essa compulsão totalmente ligada já como uma consequência do tempo que a gente vive, né? Então, vivemos como um valor absoluto que é a novidade, o novo, né? A inovação, né? O novo que cura, né? O novo que renova, o novo que fascina, o novo é a resposta para tudo, é um valor absoluto, né? Então, se você tem um novo, você não tem com o que se inquietar, mas você está bem, né? O novo cura o tédio, cura a alma, né? Então, é a resposta para tudo e é o valor absoluto. E não damos conta desse valor absoluto porque estamos mergulhados numa estrutura de uhum. pensamento onde, né, a rapidez, né, Sim. a sucessão, né, são, na verdade, ovacionadas, né, e não pensadas. Martino, então, como o tempo nos escapa aqui, nos excede aqui também, O tempo, é um falando em tempo. problema, né? Então, eu queria te agradecer. Espero que a gente se encontre em seguida em algum outro fórum da área, assim. É um prazer conversar contigo, te ouvir, ler os teus textos. Então, te agradeço imensamente pela participação e por ter colaborado aqui com a gente. Fica o meu obrigado e o obrigado do grupo de pesquisa também, então, tá? Ok, isso foi um prazer, né? Então, assim, agradeço mais uma vez a oportunidade. É sempre um prazer conversar contigo e espero que novas oportunidades nos reúnam, né? É isso. Um grande abraço. Eu, abraço. Até mais.